Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Filosofia. Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas online aí, tá ok? Hoje a gente vai falar, ou dar continuidade também nessa filosofia medieval, falando hoje especificamente a respeito da filosofia patrística, né? Que foi um segmento, né, da filosofia que ocorreu principalmente entre o clero da igreja medieval, né, do período medieval. E a gente vai falar as características principais, né, que essa filosofia patrística ela defendia, ela colocava, tá ok? Bom, a filosofia patrística ela foi um período que se iniciou aí com a transição entre a antiguidade e o período medieval, né? A professora Maria Helena Chauí destaca que a filosofia patrística, né, inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João e termina no século VIII, tá? É importante a gente ressaltar que o período patrístico ele foi um período de grande mudança e transição de pensamento, né? Aí era nesse período que situava-se cronologicamente entre a Antiguidade e a Idade Média. E, filosoficamente, pode ter ocorrido distintas classificações. A professora ainda classifica o pensamento patrístico, né, como um período distinto da filosofia, que não se encontra nem na filosofia antiga, como também, segundo ela, na medieval também não se encontra, né? A gente coloca mais ou menos ela dentro do aspecto medieval por conta da presença forte, né, do clero católico dentro desse pensamento filosófico, tá? Porém, há um consenso de classificar a filosofia patrística como parte da filosofia medieval, junto à filosofia escolástica, pois os temas e o modo de operar dos pensadores patrísticos, né, aproximavam-se totalmente da teologia cristã, como eu coloquei aqui para vocês, dos padres, né, e do conhecimento religioso da qual também a Igreja Católica pregava naquele momento medieval, né? A patrística recebeu esse nome por abrigar os primeiros padres, ou seja, pais da Igreja Católica, né? E em seu início, essa filosofia ela serviu ao pensamento cristão por meio das apologias ao cristianismo, né? Defendendo a risca em cima dos pensamentos cristãos. Pois o pensamento cristão ainda no século III depois de Cristo não era bem difundido ainda na Europa. Ainda tinha alguns locais que ainda não haviam reconhecido esse segmento judaico-cristão. Bom, a filosofia patrística ela surgiu em uma época difícil para o cristianismo, em virtude aí da promulgação do cristianismo como religião oficialmente aceita, como eu coloquei anteriormente, né, pelo Império Romano. Os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações, além de não terem muitos adeptos em várias localidades da Europa, né? Então, a patrística ela não pegou muito, ela ficou muito assim onerosa, dificultosa das pessoas conseguirem absorver a ideologia, por conta que está ligado muito ao cristianismo, né? E o cristianismo ainda não havia pego de uma forma assim, bem forte na Europa, né? O primeiro movimento da patrística era composto pelos primeiros professados da fé cristã e pelos padres apologistas, que tinha a missão aí de fazer uma defesa do pensamento cristão, né? Como disse anteriormente, né? As bases de fundamentos da ideologia patrística está na concepção judaico-cristã. Entre os apologistas, alguns escolheram o caminho da união da filosofia grega, pagã, com o cristianismo, com Justiniano, como Justino, né? E outros que defenderam a total exclusão e repressão da filosofia pagã grega, como Tertuliano. Durante muito tempo aí, pessoal, a visão apologista defendida por Justino prevaleceu, inclusive no período filosófico posterior à escolástica, né? A filosofia ela serviu, nesse caso aí, de um alicerce para a formulação de uma teologia cristã. Porém, a gente pode analisar, né, que em outros momentos da filosofia o conflito entre a razão e a fé acirrou-se assim de maneira a gerar uma visão binária, em que somente era possível crer ou pensar racionalmente, né? Em outros períodos, os domínios da fé e da razão foram drasticamente separados, sendo cada um cultivado por sua distinta importância. Outra característica do período patrístico é a influência de Platão, grande pensador grego aí, né, amplamente estudado, traduzido e difundido entre aqueles que recorriam à filosofia grega, né? O pensamento platônico difundido para os patrísticos adveio do chamado neoplatonismo,
corrente filosófica que estudou, classificou e formulou teorias filosóficas aí próprias a partir dos escritos deixados por Platão. Né? A gente viu isso aí, essa parte do neoplatonismo, né? Os principais expoentes do neoplatonismo são Plotino, no século III d.C., e Porfírio, discípulo de Plotino, que reformulou parte do pensamento neoplatonista, né? Introduziu novas questões, como a questão dos universais, baseadas na filosofia aristotélica. Se bem que Aristóteles ele foi um discípulo, né, de Platão, a gente também estudou sobre isso. O neoplatonismo ele tomou certo destaque em relação ao aristotelismo durante a patrística, principalmente por conta da maior proximidade das obras de Platão com o pensamento cristão da época, né? Então, as ideias neoplatônicas, as ideias de Platão, elas conseguiram sobrepor esse pensamento não platônico, né, aristotélico, dentro do processo teológico, né? Apesar dos esforços de Boécio pela tradução de Aristóteles, não a partir do original em grego, mas a partir de traduções árabes, o aristotelismo somente ganhou força dentro da filosofia medieval com o início do pensamento de Tomás de Aquino, que é um outro padre, mas representante do período escolástico, né? Contrário a essa patrística aí, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Posteriormente, passado o período das apologias, alguns nomes sobressaem como Boécio, né, no século V e VI d.C., reconhecido tradutor e comentador de Aristóteles e da obra Isagógia, né, de Porfírio e Agostinho de Hipona, século IV a V. Um pagão convertido aos 32 anos de idade, que despontou como principal teólogo patrístico, sendo posteriormente canonizado pela Igreja Católica, tornando-se Santo Agostinho, outro representante também muito famoso dentro da filosofia, principalmente também dentro da teologia, tá? Bom, a importância do período patrístico da filosofia, ele reside principalmente no fato de que ela produziu grande parte do pensamento que daria origem a todo um sistema teológico cristão, né? Então, a teologia cristã, né, ela foi fundada, a base dela está dentro desses conhecimentos ideológicos patrísticos, né? Ao tecer uma análise criteriosa das bases do pensamento cristão, os dogmas cristãos e de uma certa concepção teológica, podemos encontrar traços platônicos e elementos da filosofia grega dentro desse pensamento, né? Foi no período patrístico também, pessoal, que surgiu a maior parte da doutrina do pensamento cristão, pois os padres que foram os pais da Igreja Católica tiveram a missão de formular o princípio de todo o pensamento cristão, que daria origem ao que conhecemos hoje de Igreja Apostólica Romana, né? A Igreja tradicional, a Igreja Católica tradicional. Agostinho, que se tornou bispo de Hipona e foi mais tarde canonizado pela Igreja Católica, né? Foi um padre patrístico, considerado como o maior difusor do pensamento patrístico e o maior polemista da filosofia patrística. A história de Agostinho é complexa, pois até 32 anos de idade o filósofo era resistente ao pensamento cristão. Agostinho ele buscou diversas correntes teóricas, né, e escolas filosóficas da época na tentativa de encontrar um sentido para a sua vida. Teve contato com o pitagorismo, com o maniqueísmo, com uma parte da filosofia helênica também, né? Várias fases aí do pensamento filósofo, né, ou filosófico. Sua mãe esforçou-se para a criação cristã do filho, que na juventude não se interessou pelo evangelho, pois as escrituras sagradas pareciam-lhe vulgares e indignas de um homem culto. Dada assim a sua conversão aí durante esse período, né, aliada à erudita educação fornecida graças aos esforços do pai, Agostinho ele converteu-se, ordenou-se e passou a estudar a teologia, né, principalmente aí dentro da teologia cristã, né, para combater as heresias, tá? Bom, pessoal, espero que tenha passado para vocês um pouquinho o que foi essa patrística, a relação dela com o clero, com o sistema medieval da qual a igreja vivenciou naquele período, né? E as concepções, pensamentos ideológicos. Primeiramente, obrigado pela atenção de todos, né? Pela participação. Deixo a mensagem aí, juntos somos mais fortes, principalmente nesse período difícil que o mundo, não só o Brasil, Goiás está vivendo, mas o mundo inteiro está vivendo, né? Essa questão da pandemia. Tá? Faça a sua parte aí, use máscara, use álcool gel, saia se houver extrema necessidade, tá ok?
Lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais de filosofia, que vocês tiverem qualquer dúvida e se interessarem em analisá-la novamente, elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, no GeoCerrado, ok? Do mais, um forte abraço e até a próxima, pessoal.